Rapaziada, um dos livros até agora, que também a caminhada nem é tão longa assim, mas um dos livros mais difíceis de mim ler, porém me esforcei, me mantive e tive um presente enorme porque foi incrível. No decorrer do livro o negócio, tipo, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu continuei. Segura aí que eu vou te mostrar esse livro. Salve, rapaziada, eu sou o Da Roça e eu sei, a hora que eu mostrar o livro, talvez você me fale assim: ah, Da Roça, como assim? Ou porque é um livro que, assim, muita gente já leu, é um livro que chega até a ser famoso da atualidade. Como assim? Difícil e tal? Eu vou explicar. Primeiro de tudo, o livro é este aqui, ó. A Sutil Arte de Ligar, esse mesmo. Só que eu digo, não julgue tanto assim esse livro pela capa, pelo título, porque apesar de ter muito a ver com isso, esse cara, que é o Mark Manson, ele discorre, o Mark Manson é esse aqui, ó. Tem até a fotinha dele, ó. Esse maluco. Ele é um morador de Nova York. Cara, ele discorre com um jeito bem escrachado, assim, bem sem papas na língua. E no começo é difícil você acostumar com isso. É um livro assim que, cara, ele tem pontos muito bons mesmo. O cara destrinchou umas partes da vida e de uma maneira, tipo, sem dar muita volta, sabe? O cara pega e manda na lata, assim, coisa que até eu preciso ver, porque talvez de repente eu não tenha gostado no início por causa da maneira com que ele tava retratando as coisas, mas talvez é porque, sabe aquela assim de que, se você não gosta de alguma coisa é melhor, de alguém, ou se você fala alguma coisa de alguém, é que de repente alguma coisa que ela tá falando, ou ela mesma é muito parecida com você, e você não gosta. Então, de repente é uma coisa que eu preciso realmente analisar, e analisei em vários momentos, assim. E vou te falar, no começo eu comecei a ler e falei, puta, cara, o ponto que você falou aqui é bom, tudo a ver, concordo, mas a maneira com que você retratou eu não concordo, velho, sabe? Assim, puta, cara, esse cara tá difícil, tá pesado de ler esse livro, não sei o que lá. Aí beleza, eu falei, eu deixei uma semana mais ou menos o livro de lado e eu falei, putz, mas como assim? O problema deve ser eu, não é possível, o problema deve ser eu que não tô enxergando o que muita gente tá enxergando, porque esse livro foi recomendado pra mim. Não sei. Aí tava eu na internet aqui pesquisando as coisas, me deparei com uma entrevista desse cara. Aí eu falei, meu, vamos ver, 10 minutos a entrevista? Deixa eu dedicar 10 minutos a esse cara, vamos ver se ele me convence a voltar a pegar o livro dele. Caraca, velho, que entrevista da hora, meu. Que entrevista da hora. Eu não vou colocar o link aí, mas é fácil. É só você colocar entrevista Mark Manson. Aí você vai ver, ele tá falando com uma mulher. Na hora, ele foi explicando os pontos dele. E tipo assim, por que ele entendia dessa maneira e como ele via. E por que até de se expor dessa maneira e tal e tal. E aí, cara, eu entendi o ponto do cara e falei, pô, vou te dar uma chance. E já peguei o livro com outros olhos, entendeu? Entendendo até um certo sarcasmo dele na hora de falar algumas coisas. E simplesmente virou um livro que eu falei, cara, esse é um dos melhores livros que eu já li sobre observações da vida, assim, porque é um livro realmente sem papas na língua. Lógico, é uma visão dele, então é muito importante, meu, você pegar a visão dele e agregar como mais um ponto de vista sobre a vida, pra na hora de você tomar algumas decisões ou formular algumas opiniões, entender que existe também essa maneira de enxergar as coisas, mas o ponto que ele cita em capítulos e tudo mais, que é praticamente universal, é muito preciso, assim, é uns pontos muito interessantes. Cara, eu sinceramente vou te falar que foi um dos melhores finais de livro que eu já li, e não era porque acabou, porque foi muito bom o que ele foi falando, assim, não era um negócio que precisava acabar, mas a maneira com que ele terminou o livro, a história com que ele fez um desfecho, e principalmente o final, ele vem discorrendo sobre a morte, por exemplo, e é um tema que eu gosto muito, pode parecer estranho, eu gosto muito, mas não é em relação a morrer ou não morrer, não é o negativo da coisa, é pelo contrário, isso é uma coisa pelo qual todos nós vamos passar. Então é importantíssimo você adicionar ideias sobre isso para já formular e já se preparar para algo que é inevitável. Eu, você, as pessoas que a gente ama e como, né, agir em relação a isso, e enfim, diversas perspectivas. É um livro, cara, muito bom, velho, recomendo mesmo do fundo do coração. Foi difícil no começo, se for difícil para você, pondera, cara, lê, procura as entrevistas desse cara, você vai achar super interessante, sabe assim? Como até uma experiência de vida, e a experiência de vida dele é similar à minha, entendeu? É similar à minha por questão de viajar e tal, e ele conta sobre isso, e cara, eu atesto, assino embaixo de muitas coisas, algumas coisas eu diria que de alguma maneira eu não enxergo dessa forma. No começo eu achei que ele era um cara que realmente refletiu sobre a vida, analisou sobre a vida, só que ele era um cara extremamente frustrado, que tá espalhando frustração, aquele assim,
pra mim não deu certo, pros outros não vão dar também. No começo eu achei que era isso. E aí depois eu fui entendendo, entendi o ponto de vista dele e falei, cara, magnífico, genial a maneira de expor tudo isso. Então eu recomendo pra vocês do fundo do coração e falo, rapaziada. Daí você fala assim, pô, nossa, todo livro que você lê então é sensacional. Cara, te digo, tem livro que eu leio, putz, cara, eu procuro sempre chegar até o final por uma questão assim psicológica, entendeu? Você começa e termina as coisas, começa e termina, pra não ficar com as coisas mal resolvidas na vida. Mas tem livro, cara, que eu não vou indicar pra vocês, e tem livro ali que eu falo assim, meu amigo, perca de dinheiro de certa maneira, assim, sabe? Lógico que não foi, porque a gente sempre absorve alguma coisa, mas no geral, em porcentagem, foi mais neutro e negativo do que positivo em si, pra minha cabeça. Então eu não recomendo, não vou recomendar. Prefiro encontrar e olhar aqueles que são realmente relevantes, lógico, na minha ótica, na minha opinião, mas partilhar esses com vocês, e é isso que eu faço. Enfim, o link desse aqui que eu recomendo de verdade, pergunta pra pessoas que tenham lido aí, sabe assim, dá uma pesquisada X aí, mas ó, o link tá aqui embaixo na descrição, agrega essa ideia na sua mente, esse ponto de vista. Uma hora eu quero falar pra vocês sobre uma reflexão que eu tive, um pensamento sobre as opiniões e uma coisa que eu chamo de visão 3D, visão 360 graus, e que, cara, faz muito sentido, eu levo pra minha vida isso, eu vou fazer um vídeo disso pra vocês, não sei quando, mas vai rolar, porque eu acho muito importante, me ajuda muito a enxergar e dar com as situações e me posicionar em certas coisas. E claro, deixa eu partilhar com vocês um trechinho bem pequeno aqui, mas que fala sobre motivação, e eu acredito piamente que a motivação é essencial pra gente, a gente se inspirar sempre e se espelhar e procurar absorver coisas que nos inspiram e façam a gente absorver o mais fino da vida, assim, e aprender com isso. Mas enfim, ele fala assim, a ação não é apenas a consequência da motivação, é também a causa. Ou seja, só resumindo o que ele descreve aqui, a gente muitas vezes espera estar motivado para fazer algo, mas a gente esquece que quando a gente vence aquele desafio, aquela barreira, aquela procrastinação, vem um senso de recompensa que nos motiva. Então sempre que você estiver preso na cadeira, sem muita coragem de fazer alguma coisa, cara, trabalha, briga com a sua mente, levanta da cadeira, faz uma coisinha, divide em pequenas metas, coisa, só vou fazer isso aqui, aí você vai e faz, aí você vê que tem gás para fazer um pouco mais, vai fazendo, e você vai ver que você vai alimentando essa motivação, e é mais uma maneira, ao invés de só esperar estar motivado para fazer, haja, agir, levante da cadeira, construa, escreva a sua história, aprenda, erre, e erre muito, que esse é o mais importante. Não tem aquele, até citar isso rapidão, não tem aquele ditado, acho que é do Thomas Edison quando tava fazendo a luz, não sei, uma coisa assim, que ele falou que foram milhares as tentativas e ele não parou porque mais importante de acertar era saber que cada vez que ele errava ele descobriu uma maneira onde não era a solução. Você entende? É tipo assim, eu não resolvi, mas eu descobri que não era aquilo, pelo menos, né, uma coisa a menos, já foi testado e tudo mais. E é igual pra nossa vida, por exemplo, que a gente vai testando as coisas, testando, isso deu errado, só dá tudo errado na minha vida. Cara, a coisa mais importante é você ter descobrido que certas coisas não eram pra você, que aquilo não é pra você e tal. Isso faz com que você tenha menos frustrações no futuro, não tenha nenhuma, porque você sabe que aquilo não era pra você, você testou. Senão você chega lá na frente e fala assim, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, e vive uma vida do devia ter feito, mas não fez e continua não fazendo. Então o importante é saber o que a gente não quer, o que não dá certo, você entendeu? E descobrir essas coisas. Um grande beijo pra vocês, o link do Apoia-se tá aqui embaixo. Se você defende essa causa de novas ideias, me ajude a continuar fazendo isso. Eu te digo, eu continuarei aqui, ou de alguma maneira partilhando as minhas inquietações, porque isso é uma coisa que me preenche demais, me dá uma alegria de viver, uma gratidão mesmo assim, pelas oportunidades da minha vida e por tudo aquilo que eu absorvo, tudo aquilo que eu conquisto dentro de mim. Eu quero partilhar as minhas ferramentas e minhas aventuras pra aprender com vocês, aprender com tudo isso, refletir sobre tudo isso. É isso, rapaziada, ação, tamo junto. Tô feliz, né? Pra caralho, demais, vocês não tá ligado.